Paz e bem, irmãos e irmãs. No programa de hoje faremos algumas reflexões sobre a unção dos enfermos ou a unção dos doentes. Para isso também é preciso que a gente pense, reflita um pouco sobre a realidade da doença, da enfermidade. Nós ficamos doentes, estamos propensos à doença, todo mundo. Por mais que você tenha um cuidado extremo com o corpo e com a mente, estamos propensos sim à enfermidade. E a enfermidade, ela não se justifica somente como uma consequência, como aquela lei causa e efeito. Você faz alguma coisa e sofre isso por conta desse efeito, nem sempre. Porque a doença é uma das realidades mais intrigantes da nossa condição humana. Justamente porque quando a gente pensa no mal sofrido, o mal que alguém sofre, que a doença também está incluída nisso, quando pensamos no mal sofrido de uma pessoa injusta, certamente alguém que cometeu alguma injustiça e está sofrendo mal por isso, ela está pagando, entre aspas, ou sofrendo as consequências de uma ação. Uma ação injusta gera também, muitas vezes, uma reação injusta. Mas quando pensamos no sofrimento de um justo, ou de uma pessoa que está sofrendo consequência de algo que não fez, isso é uma afronta a essa lógica. Logo nós percebemos que a lógica da ação e reação não condiz com muitas realidades de enfermidades e realidade de pessoas que padecem situações difíceis, de doenças, enfim. Isso para nós faz-nos pensar uma coisa, que somos finitos, que somos limitados, propensos ao mal, à doença, à enfermidade. Isso é uma condição humana, uma condição antropológica. Essa possibilidade de sofrermos coisas ruins. E como Jesus se relacionava com essa realidade? Certamente o Messias, o próprio Cristo, ele na sua peregrinação terrena, ele manteve muitos contatos com pessoas excluídas, doentes, enfermos, necessitados. Realizou muitas curas, reabilitou muitas saúdes, devolveu dignidade a muitos que estavam afastados, impossibilitados por suas próprias forças de conseguirem se inserirem novamente no meio da sociedade, no meio familiar. Mas a cura que Jesus veio trazer para o gênero humano não foi somente uma cura física, porque senão seria muito limitado, muito pequena essa ação de Jesus. Ele sabe que ele veio restaurar e curar uma situação muito maior, que é a separação do homem de Deus. É a separação de Deus que o homem sofreu e continua sofrendo. Isso chamamos de pecado, essa separação. E o pecado, ele é justamente o princípio de tudo aquilo, de todo o mal moral, de todo o mal que aflige o ser humano. E quando nós pensamos na realidade da doença, nós percebemos então, na ação de Jesus, em comparação com a doença, ele veio curar justamente a separação do homem de Deus. E dentro dessa realidade maior, que é restituir o homem, a sua relação do homem com Deus, ele também agiu com os doentes, curou os enfermos. E é por isso que a igreja entendeu isso também como um sacramento. Sacramento por quê? Porque a ação de Deus que passa pelos administradores, no caso os bispos e os padres, e que chega até a pessoa enferma. Porque a pessoa enferma, ela está passando por uma situação, primeiramente, que não é somente a enfermidade. É uma série de situações, como por exemplo a própria solidão, o próprio abandono, a falta de esperança, a falta de certeza, o medo de morrer. Então a doença, ela traz em si um leque de outras situações que se juntam a ela e faz com que ela se torne uma realidade complicada para aquele que está passando por essa situação. E a unção dos enfermos, ela vem justamente, primeiro, trazer o conforto de Deus na vida dessa pessoa enferma. Que conforto é esse?
que apesar de todo o mal, apesar de tudo aquilo que nos separa de Deus, apesar das limitações humanas, é preciso crer em Deus. Depois vem trazer, além do conforto, também trazer a cura. E que o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura. Quem pode administrar esse sacramento? Os bispos ou os padres? Quem pode receber? As pessoas enfermas que estão em perigo de morte, ou aquelas pessoas que farão alguma cirurgia complicada e por conta dessa cirurgia correm, perigo de morte. O sacramento da unção dos enfermos, dos doentes, também é uma celebração litúrgica. O que estou querendo dizer com isso? Que ela acontece, é uma celebração que a comunidade celebra, por mais que esteja só o padre e a pessoa enferma no momento, mas ela é uma celebração que a igreja se faz presente ali. A igreja também ora, pede por aquela pessoa, que ela seja reconfortada pelo Espírito Santo, que ela alcance o dom da cura. E outra coisa importante para nós é o seguinte: a cura do corpo, ela é importante sim, mas ela não é o principal. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes a doença, nós sabemos disso, ela tem um caráter pedagógico. Quantas pessoas em situações difíceis, causadas por alguma enfermidade, puderam reavaliar suas vidas, puderam refazer seus projetos, assumir novas perspectivas de relacionamento com a família, com aqueles que ama, uma nova visão de mundo. Então, a cura do corpo, ela acabou ficando pequena em relação a essa nova situação, essa nova postura que essa pessoa doente assumiu diante do mundo. Então houve na vida de uma pessoa uma transformação muito maior que a cura, que somente a cura física poderia de repente oferecer. Então, diante dessa realidade, a cura física, ela ficou pequena diante dessa transformação que aconteceu no íntimo dessa pessoa. E certamente esse é o maior milagre, a maior cura que pode acontecer na vida de um ser humano. Quando aquela separação que existia entre ele e Deus não existe mais. Quando você começa a perceber que o pecado, ele é a raiz do sofrimento humano. Ela é a raiz do mal. Ela é a raiz daquilo que nos separa e faz com que o ser humano veja a vida de forma simplesmente desprezível, utilitarista. Não veja isso como um dom de Deus. E como é administrar esse sacramento? O sacramento ele é administrado, ele tem 3 focos principais. Ele tem como a unção com óleo, o perdão dos pecados e a oração. A unção com óleo, a oração e o perdão dos pecados constituem então o tripé da unção dos enfermos. Como vai dizer São Tiago em sua carta, capítulo 5, versículo 14 e 15, vai dizer assim: aqueles que estão doentes, chamem os presbíteros. Eles rezarão, ungirão o doente e, se tiver pecado, perdoarão os pecados. Então, logo, é toda uma situação que a doença acarreta, que não é somente uma cura física. O ser humano precisa também, certamente, ser restituído novamente numa nova perspectiva de relação com Deus. Não pensemos que somente para aqueles que estão morrendo, mas para aqueles que correm perigo de morte e que possam sentir, através da unção dos enfermos, o conforto de Deus e o quanto são amados pelo Senhor e quanto o Senhor está disposto a restituir a esta pessoa que passa por essa dificuldade o perdão dos pecados, a bênção de Deus e um novo relacionamento com o próprio Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. Fiquem com Deus, paz e bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, queremos encerrar nossa programação agradecendo a Deus, fazendo uma prece junto com você, para que nós, como católicos e missionários, não percamos as nossas esperanças. Apesar das dificuldades e desafios enfrentados no mundo de hoje, o Senhor caminha conosco. É o Espírito Santo que conduz a igreja, é o Espírito Santo que nos conduz. Por isso, aqueles que puderem, vamos silenciar, fechar por um instante os nossos olhos e reconhecer
que somos necessitados da misericórdia de Deus. Reconhecer que o Espírito Santo é que guia a sua igreja. É o Espírito Santo que defende a cada um de nós. Não percamos as nossas esperanças. Confiemos no Senhor. Depositemos nele os nossos projetos. Depositemos nele, no Cristo, todas as nossas esperanças, todas as nossas forças. Ele é o sentido de nossa vida. Por isso eu peço que você reze comigo uma Ave Maria, onde neste mês mariano temos como modelo de igreja, como modelo de missionária, de cristã, nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigado pela sua participação. Esse é o nosso compromisso. Católicos em Missão. Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos conduza sempre por caminhos de paz e de amor. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Paz e bem.